Conversas Cruzadas hoje discute a ameaça do clima global, o clima no mundo, depois de relatório da ONU e perspectiva de aumento de 2 graus na temperatura no mundo. É o nosso assunto hoje aqui no Conversas Cruzadas. Com relação a acordos internacionais, imagino que os maiores poluidores sejam os Estados Unidos e China. Eles não entram nos acordos? Não assinaram? No protocolo de Kyoto não foi assinado. A China, na época, não ter sido, ou não foi considerado como país desenvolvido e não fez parte do anexo. Sim. E os Estados Unidos, o Congresso não aprovou. Então, a China ela hoje, ela é o maior emissor de gases de efeito estufa. Os Estados Unidos, que é um grande consumidor de combustíveis fósseis, ele, com a descoberta do gás do xisto, ele está substituindo o carvão pelo gás do xisto e está aí, conseguindo ter um combustível mais barato e está substituindo. Com isso, o que acontece? Ele está reduzindo as emissões de CO2 pela queima desse combustível fóssil. Então, se ele queima uma unidade de carvão, ele emite uma unidade de gás de efeito estufa. Se ele consome uma unidade de gás, ele emite só 60% do que emite a emissão de carvão. Então, ele está tendo uma redução aí, no mínimo, de 40%. E ele tem um consumo energético muito grande. Então, e a China, hoje ela está entrando aí, ela está vendo o mercado para as fontes alternativas, está produzindo placas para energia solar, fotovoltaica, está implementando unidades de energia eólica, mas a China hoje é o grande consumidor de carvão no mundo e ela não assinou por conta que Está mais preocupada com a questão econômica. Se você tem um combustível barato, você tem aí uma vantagem competitiva para a produção. Lembra que lá na frente, de repente, pode chegar essa conta aí. Essa questão dos Estados Unidos, né, do uso do gás, qual foi a motivação? Foram as questões climáticas ou foi efetivamente o impacto econômico? A questão econômica. Claro. E a não dependência do petróleo. A perspectiva de desenvolvimento ainda mantém a mesma. Crescimento econômico com padrão de desenvolvimento. Sim. Só que aí acabou conciliando efetivamente, né, o útil ao agradável e se beneficiando da questão da redução das emissões. Mas eu acredito que a decisão, né, precisa passar por uma mudança cultural. Então, os aspectos econômicos são fundamentais. Mas o que isso impacta no processo de decisão de geração de renda para as pessoas, de impacto ambiental, não é só árvore, né, não é só vegetação, mas sim na vida urbana dessa população, que é a maior parte da população desse planeta, como viver de um modo mais equilibrado? Essa eu acho que é a grande chave, né, ou a grande fechadura para os próximos tempos. Então, uma pergunta aqui para todos aqui, eu vou começar com a senhora. Exemplos positivos de sustentabilidade, Santa Catarina, Brasil, o que a gente está fazendo aí com mudança de paradigma que está dando certo? Bom, vamos pegar um exemplo da gestão pública, porque claro, temos que colocar, acho que é muito positivo. Às vezes eles acertam também? Não, às vezes não, eles são reflexos da nossa sociedade, eles precisam acertar, né? Claro. Também. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável desse nosso estado fez o maior levantamento de emissões de gases causadores de efeito estufa na gestão pública. Foi um dos primeiros estados que mapeou em todas as atividades da gestão pública as suas emissões e identificando quais eram as secretarias com maior emissão. Um dos exemplos, a Secretaria de Segurança Pública, que tem um grande impacto na questão das suas frotas em relação às emissões. Então, foi um trabalho que é um case, eu acho que é bem significativo na gestão pública, preocupada em identificar quais são os seus impactos. E aí, a partir disso, acho que veem algumas políticas de gerenciamento, de gestão, de incentivo econômico para empresas na economia verde. Então, acho que o nosso Estado tem bons exemplos até motivados pela própria
pelo governo estadual, enfim. Outro grande exemplo, nós tivemos a oportunidade de organizar, em parceria com o SEBRAE, um evento recente, onde envolvemos aproximadamente 10 empresas expositoras. Dentro dessas 10 empresas expositoras, nós tínhamos aí quase 40% de empresas que tinham algum impacto do ponto de vista econômico e ambiental, com soluções ambientais para essa nova economia. Então, acho que existem empresas pequenas e grandes empresas num importante movimento em relação à questão da economia de baixo carbono, enfim, uma economia verde. Muito bem. O seu exemplo? Só também fazendo um adicional nessa questão dos protocolos, né? E aí depois eu levo para essa parte mais local, assim. A gente passa por um período interprotocolos, assim, né? A gente não tem, já passou, né, alguns prazos, muitos não foram cumpridos, não deram certo, e essa questão econômica está muito ligada a esses acordos, assim. Até um tempo atrás, as próprias incertezas, né, sobre a questão do aquecimento global estavam relacionadas também com fatores econômicos, interesses econômicos, né, entre países e também na parte empresarial, né. Então, a gente, com essa notícia, né, dessa nova informação vinda do IPCC, da ONU, né, é possível que a gente passe a ter um novo acordo, aí, alguma nova congresso, né, de negociações, assim. Né? Não é fácil. Esse jogo é complicado, né? Que possivelmente, eu diria que eu não acredito muito que dê certo, assim, né? Essa questão de países, né? O que a gente vê que dá certo, né, e que tem algumas práticas boas são as práticas locais. Sim, né? sim. São cooperativas com essa nova visão, questão do serviço ambiental, né, de reconstrução de mata ciliar, de enxergar aquela região. Sim, uma solução, uma perspectiva micro, se vê com mais otimismo, né? Agora, num acordo macro, né? Aí se vê mais como barreira, como impeditivo do que uma oportunidade. Né? Como a senhora falou o seguinte, não, é uma oportunidade, mas numa visão de Estado não se opera enquanto oportunidade. Há uma dificuldade maior em se operar. Estado que eu digo, nações, não se vê essa questão de mudança de paradigma como uma oportunidade, uma janela que está se abrindo, né? Mas não é só uma questão de oportunidade, local, mas sim uma necessidade. Sim, né? sim. Ele transcende a perspectiva de oportunidade, de crescimento, mas sim como necessidade de sobrevivência. Sim. Antes do intervalo, o seu case aí, o que o senhor aponta? A indústria de Santa Catarina, nessa área da sustentabilidade e também passando por específico na questão da mudança climática, a indústria de Santa Catarina ela está atuando muito fortemente na questão da eficiência energética. Nós temos aí a Fiesc que está com um trabalho junto com a Celesc, aonde lançamos aí esse ano uma cartilha na área de eficiência energética e também na questão do uso racional da água. Então, são dois itens que estão diretamente ligados à questão climática. Então, nós temos aí como eu falei, nós temos um desperdício da ordem de 10%. Se nós conseguirmos melhorar essa eficiência, nós vamos estar diretamente relacionados às emissões de gases de efeito estufa, a emissão de carbono. Então, a indústria catarinense, ela vê isso não só como uma questão de sustentabilidade em termos de aquecimento global, mas também como parte do negócio. Isso está fazendo parte do negócio. Porque a energia, ela é cara, ela custa dinheiro. Sim. E se você está fazendo o uso mais racional da energia, você está contribuindo para de todas as formas. Então, a indústria, ela está atacando fortemente a questão da eficiência energética, a questão da água, a questão de resíduos. Por quê? Porque quanto mais resíduo você gera, você está desperdiçando energia, se você for pensar, nós estamos falando de carbono, de emissões de carbono. O que é o plástico? O plástico é carbono puro, é petróleo. Sim. Então, nós estamos jogando fora o quê? Nós estamos jogando fora carbono, em vez de estarmos utilizando. Então, a indústria está vendo isso, está trabalhando muito na questão
da reciclagem de resíduos e fortemente também na questão da eficiência energética. Preciso chamar um intervalo, daqui a pouco voltaremos. Até já.